Olá a todos, bem-vindos novamente a mais um vídeo do canal IMPPRB, Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. Desde já, eu peço que deixe o seu like, compartilhe o vídeo com outras pessoas e caso ainda não seja um inscrito, eu peço que se inscreva no canal e acompanhe o trabalho do Instituto e Movimento. Nesse vídeo, iremos abordar que a lei de Deus é o tratado e revelação ao homem. Pois muito bem, a lei tem sua origem religiosa em todas as culturas. Por governar tanto o homem quanto a sociedade, ao estabelecer e declarar o significado de justiça e retidão, a lei é inerentemente religiosa, já que reflete as preocupações últimas de uma cultura de maneira prática. Portanto, uma premissa fundamental e necessária em qualquer estudo do direito deve ser o reconhecimento dessa natureza religiosa da lei. Em segundo lugar, é crucial reconhecer que, em qualquer cultura, a fonte da lei é o Deus dessa sociedade. Se a lei tem sua origem na razão humana, então a razão é o Deus dessa sociedade. Se a fonte é uma oligarquia, um tribunal, um senado ou um governante, essa fonte é o Deus desse sistema. Assim, na cultura grega, a lei era essencialmente um conceito religiosamente humanista. Em contraste com toda a lei derivada da revelação, para os gregos, o nomos teve sua origem na mente, nous. Portanto, o nomos genuíno não é meramente uma lei imposta, mas algo em que uma entidade válida em si mesma é descoberta e apropriada. É, abre aspas, a ordem que existe desde tempos imemoriais é válida e é colocada em operação. Hermann Klinkenecht e W. de Brod, na obra Lei. Para os gregos, a mente era considerada como uma entidade com a ordem última das coisas. E assim, a mente humana era capaz de descobrir a lei suprema, nomos, através de seus próprios recursos, penetrando o labirinto do acaso e da matéria até as ideias fundamentais do ser. Como resultado, a cultura grega tornou-se humanista, pois a mente humana estava em unidade com a supremacia. E também neoplatônica, ascética e hostil ao mundo material, pois para a mente ser verdadeiramente ela mesma, precisava se separar do não mental. O humanismo moderno, a religião do Estado, localiza a lei no Estado, tornando assim o Estado, ou as pessoas expressas pelo Estado, o Deus do sistema. Como Mao Tse-tung disse, abre aspas, nosso Deus não é outro senão as massas do povo chinês. Fecha aspas. Na cultura ocidental, a lei gradualmente se afastou de Deus para o povo ou o Estado como sua fonte. Embora a tradição histórica, o poder e a vitalidade do Ocidente tenham estado na fé cristã e na lei bíblica. Em terceiro lugar, em qualquer sociedade, qualquer mudança na lei é uma mudança explícita ou implícita na religião. Nada revela mais claramente, de fato, a mudança religiosa em uma sociedade do que uma revolução legal. Quando os fundamentos legais mudam da lei bíblica para o humanismo, isso significa que a sociedade agora extrai sua vitalidade e poder do humanismo, não do teísmo cristão. Quarto, nenhum desmantelamento da religião como tal é possível em qualquer sociedade.
Uma igreja pode ser desestabelecida e uma religião específica pode ser substituída por outra, mas a mudança é simplesmente para outra religião. Uma vez que os alicerces da lei são inevitavelmente religiosos, nenhuma sociedade existe sem um fundamento religioso ou sem um sistema legal que codifique a moralidade de sua religião. Quinto, não pode haver tolerância em um sistema legal para outra religião. A tolerância é um artifício utilizado para introduzir um novo sistema legal como prelúdio para uma nova intolerância. O positivismo jurídico, uma fé humanista, tem sido feroz em sua hostilidade ao sistema legal público e afirma ser um sistema aberto, mas Cohen, de forma alguma um cristão, descreveu adequadamente os positivistas lógicos como nihilistas e sua fé como absolutismo nihilista, pois eles, de outra forma, se contradizem. Ficou claro até aqui? Pois bem, ao analisar agora a natureza da lei bíblica, é importante notar primeiro que, para a Bíblia, a lei é revelação. A palavra hebraica para lei é Torá, que significa instrução, direção autoritária. O conceito bíblico de lei é mais abrangente do que os códigos legais da formulação mosaica. Aplica-se a palavra e instrução divina em sua totalidade. Portanto, fica claro que, de qualquer forma, durante este período, a Torá tinha o significado de uma instrução divina, seja ela escrita há muito tempo como lei e preservada e pronunciada por um sacerdote, ou se o sacerdote a estava entregando naquele momento. Lamentações 2:9, Ezequiel 7:26, Malaquias 2:4, ou se o profeta foi comissionado por Deus para proclamá-la para uma situação específica, talvez Isaías 39. Assim, o que é essencialmente importante na Torá não é a forma, mas a autoridade divina. A lei é a revelação de Deus e sua justiça. Não há fundamento das Escrituras para desconsiderar a lei. Nem a lei pode ser relegada ao Antigo Testamento e a graça ao Novo. A distinção estabelecida ao longo do tempo entre o Antigo Testamento como um livro da lei e o Novo Testamento como um livro da graça divina não tem base ou justificativa. A graça e a misericórdia divinas são a pressuposição da lei no Antigo Testamento. E a graça e o amor de Deus, demonstrados nos eventos do Novo Testamento, resultam nas obrigações legais da nova aliança. Além disso, o Antigo Testamento contém evidências de uma longa história de desenvolvimentos jurídicos que devem ser considerados antes que o lugar da lei seja plenamente compreendido. A polêmica de Paulo contra a lei em Gálatas e Romanos é direcionada contra uma compreensão da lei que não é de forma alguma característica do Antigo Testamento como um todo. Não há contradição entre a lei e a graça. A questão na epístola de Tiago é fé e obras, não fé e lei. O judaísmo fez da lei o mediador entre Deus e o homem, entre Deus e o mundo. Foi essa visão da lei, não a própria lei, que Jesus atacou. Como ele mesmo, o mediador, Jesus rejeitou a lei como mediadora a fim de restabelecer a lei em seu papel designado por Deus como lei, o caminho da santidade. Ele estabeleceu a lei dispensando o perdão como legislador em total apoio à lei como a palavra convincente que torna os homens pecadores. A lei foi rejeitada apenas como mediadora e fonte de justificação. Jesus reconheceu plenamente a lei e obedeceu à lei. Foram apenas as interpretações absurdas da lei que ele rejeitou. Além disso, não temos o direito de inferir do ensino de Jesus nos evangelhos
e ele fez qualquer distinção formal entre a lei de Moisés e a lei de Deus. Sua missão não é destruir, mas cumprir a lei e os profetas. Mateus 5,17. Longe de dizer qualquer coisa em descrédito da lei de Moisés ou de encorajar seus discípulos a assumir uma atitude de independência em relação a ela. Ele expressamente reconheceu a autoridade da lei de Moisés como tal e dos fariseus como seus intérpretes oficiais. Mateus 23, 1 a 3. Com a conclusão da obra de Cristo, o papel dos fariseus como intérpretes terminou, mas não a autoridade da lei. Na era do Novo Testamento, apenas a revelação apostólica era base para qualquer alteração na lei. A autoridade da lei permaneceu inalterada. Olaf Moy, em James Hastings, dicionário da Igreja Apostólica, Nova York, de 1919, afirmou, abre aspas, São Pedro, por exemplo, exigia uma revelação especial antes de entrar na casa do incircunciso Cornélio e admitir o primeiro gentil convertido na igreja pelo batismo. Atos 10, 1 a 48. Um passo que não deixou de despertar oposição na parte daqueles que eram da circuncisão. Veja, capítulo 11, verso 1 a 18. Fecha aspas. A segunda particularidade da legislação bíblica é sua natureza como pacto ou acordo. Kline demonstrou que a maneira como a lei foi promulgada, a linguagem utilizada no texto, o prólogo histórico, a exigência de comprometimento exclusivo com o suzerano Deus, a pronúncia de maldições e bênçãos e muito mais, tudo aponta para o fato de que a legislação é um pacto estabelecido por Deus com o seu povo. Na verdade, a revelação confiada às suas tábuas era mais um pacto de soberania do que um código legal, um pacto para cada parte envolvida, Deus e Israel. As duas tábuas de pedra não devem ser comparadas a uma tábua ou placa contendo um dos poucos códigos legais conhecidos anteriores ou contemporâneos a Moisés, como se Deus tivesse gravado nessas placas um corpo de leis. A revelação que elas contêm é nada menos que um resumo do acordo concedido por Yahvé, o Senhor soberano do céu e da terra, a seu servo eleito e redimido, Israel. Não é apenas lei, mas um pacto. Isso deve ser enfatizado quando buscamos uma categoria ampla o suficiente para abranger essa revelação em sua totalidade. Ao mesmo tempo, a proeminência das estipulações refletida no fato de que os 10 mandamentos são o elemento usado como representação do todo, sinaliza a centralidade da legislação nesse tipo de pacto. Provavelmente não há orientação mais clara dada ao teólogo bíblico para definir com precisão o tipo de pacto que Deus adotou para formalizar seu relacionamento com seu povo, do que aquela dada no acordo concedido a Israel para cumprir, mesmo os 10 mandamentos. Esse acordo é uma declaração da soberania de Deus, consagrando um povo a si mesmo em uma ordem de vida ditada soberanamente. Esta última frase precisa ser reiterada enfaticamente. A aliança é uma ordem de vida soberanamente ditada. Deus, como soberano Senhor e Criador, concede sua lei ao homem como um ato de graça soberana. É um ato de escolha, de graça eletiva. Deuteronômio 7, 7 ao 8, 8 e 17, 9, 4 ao 6. O Deus que é dono da terra terá Israel como sua propriedade. Êxodo 19, 5. É somente com base na graciosa eleição e orientação de Deus que os mandamentos divinos ao povo são dados. E, portanto, o Decálogo, Êxodo 22, coloca em destaque o fato da eleição. Na lei, toda a vida do homem é ordenada. Não há distinção primária entre a vida interior e a vida exterior. A santa vocação do povo
deve ser realizada em ambos. A terceira característica da lei ou aliança bíblica é que ela constitui um plano para o domínio de Deus. Deus chamou Adão para exercer domínio nos termos da revelação de Deus, a lei de Deus. Gênesis 1, 26, 2, 15 ao 17. Este mesmo chamado, após a queda, foi exigido da linhagem piedosa e em Noé foi formalmente renovado. Gênesis 9, 1 a 17. Foi novamente renovado com Abraão, com Jacó, com Israel na pessoa de Moisés, com Josué, Davi, Salomão, cujos provérbios ecoam a lei, com Ezequias e Josias, e finalmente com Jesus Cristo. O sacramento da ceia do Senhor é a renovação da aliança. Este é o meu sangue do Novo Testamento, ou aliança, de modo que o próprio sacramento restabelece a lei, desta vez como um novo grupo eleito. Mateus 26, 28, Marcos 14, 24, Lucas 22, 20, 1 Coríntios 11, 25. Bem, o povo da lei é agora o povo de Cristo. Os crentes redimidos por seu sangue expiatório e chamados por sua eleição soberana. Pliny, ao analisar Hebreus 9, 16 a 17, em relação à administração da aliança, observa, abre aspas, a imagem sugerida seria a dos filhos de Cristo, Hebreus 2,13, herdando seu domínio universal como sua porção eterna. Observe Hebreus 9,15. Também Hebreus 1,14, 2,5, 6,17, 11,7. E tal é a maravilha do mediador restaurador messiânico, que a herança real de seus filhos, que se torna válida somente por meio de sua morte, é, no entanto, uma corregência com o testador vivo. Pois, para seguir a direção tipológica fornecida por Hebreus 9, 16, 17, de acordo com a presente interpretação, Jesus é tanto Moisés moribundo quanto o sucessor de Josué. Não é meramente depois de uma figura, mas, na verdade, um mediador real redivivo. Ele assegura a dinastia divina, sucedendo-se no poder da ressurreição e na glória da ascensão. Fecha aspas. O propósito de Deus, ao requerer que Adão exerça domínio sobre a terra, permanece como uma contínua palavra de aliança. O homem, feito à imagem de Deus e designado para subjugar a terra e governá-la em nome de Deus, é chamado de volta a essa responsabilidade, privilégio, por meio de sua redenção e regeneração. Portanto, a lei é a norma para o cristão e para a sociedade cristã. Nada é mais fatal ou mais enganoso do que a ideia de que o cristão está livre em relação ao tipo de lei que pode ter. João Calvino, cujo humanismo clássico ganhou proeminência nesse ponto, afirmou sobre as leis dos estados e dos governos civis em sua obra As Institutas da Religião Cristã. Abre aspas. Vou observar brevemente, no entanto, a propósito, quais leis ele, o Estado, pode empregar diante de Deus, com piedade e ser corretamente governado entre os homens. E mesmo isso, eu preferiria ter passado em silêncio, se não soubesse que é um ponto em que muitas pessoas caem em erros perigosos, pois alguns negam que um Estado esteja bem constituído se negligenciar a política de Moisés for governado pelas leis comuns das nações. Observe o termo que ele usa, leis comuns das nações. Continuando. Deixo para outros examinarem a natureza perigosa e sediciosa dessa opinião. Será suficiente para mim demonstrar que é falsa e tola. Fecha aspas. Calvino favorecia a lei comum das nações. No entanto, na sua época, a lei comum das nações era a lei bíblica, embora tenha sido amplamente distorcida pela lei de Roma. E essa lei comum das nações cada vez mais evidenciava uma nova religião, o humanismo.
Calvino buscava o estabelecimento da religião cristã. Ele não poderia alcançá-lo, nem poderia haver longa duração em Genebra sem a lei bíblica. Dois estudiosos reformados, H. de Jonges e J. M. Van Primpen, na obra A Bíblia e a Vida do Cristão, ao escreverem sobre o Estado, afirmam, abre aspas, é ser servo de Deus para o nosso bem-estar, deve exercer justiça e ter o poder da espada, fecha aspas. No entanto, esses homens seguem Calvino ao rejeitar a lei bíblica em favor da lei comum das nações. Mas como o Estado pode ser servo de Deus e contornar a lei de Deus? E se o Estado deve exercer a justiça, como essa justiça é definida pelas nações ou por Deus? Existem tantas definições de justiça quanto religiões. Então, qual lei deve ser seguida pelo Estado? Será uma lei positiva, o direito da gente, um direito relativista? De John Dist e Bran Grimpen, após pleitearem por justiça no Estado, afirmam, abre aspas, uma legislação estática, válida para todos os tempos, é uma impossibilidade, fecha aspas, de fato. Então, quanto aos fundamentos, a legislação bíblica, por favor, não matarás e não furtarás, eles não são pretendidos como válidos para sempre em toda a ordem civil? Ao abandonarem a lei bíblica, esses teólogos protestantes acabam caindo no relativismo moral e jurídico. Os estudiosos católicos romanos propõem a lei natural. As raízes desse conceito remontam à lei romana e à religião humanista, que tem como fundamento o paganismo ou sofismas da mente do diabo, e não a inefável e sublime sabedoria de Deus e do alto. Para a Escritura Sagrada, não há lei na natureza, pois esta está corrompida e não pode servir como padrão normativo, mesmo porque, diga-se de passagem, não é a natureza que define o padrão segundo o qual algo é certo ou errado. Não existe uma lei natural que define o justo e injusto, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. A fonte da lei não é a natureza, mas sim Deus. E é justamente por isso que o conceito de lei natural não é válido, não é verdadeiro. Não existe uma lei inerente à natureza, mas sim uma lei que se aplica à natureza, que é a lei de Deus. Bem, para concluir, tanto a lei positiva quanto a lei natural não podem representar mais do que a queda e a apostasia do homem. A lei revelada é a necessidade e o privilégio da sociedade cristã. É o único meio pelo qual o homem pode cumprir seu mandato de exercer domínio sobre Deus. Fora da lei revelada, o homem não pode afirmar estar sob Deus, mas apenas em rebelião contra ele. Pois muito bem, vamos ficando por aqui. Espero que tenha gostado do conteúdo. Peço que curta, compartilhe e comente no vídeo. Deixe sua opinião. Então, espero que Deus te abençoe e que o conteúdo do vídeo sirva de edificação para a sua vida. Até o nosso próximo encontro. Obrigado pela atenção.